Olá, aqui é o Ian Motoguril. Olá, aqui é o Gominso. Chefe, finalmente a primeira picape do grupo Hyundai. Isso mesmo? Esse aqui é igualzinho ao senhor, chefe. Como o senhor é muito confiável, acho que muita gente gostaria de usar. E por isso acabam associando muito ao senhor. Também combina muito bem comigo. Hoje terminamos o test drive, quais foram suas impressões? Primeiramente, era um carro pelo qual eu tinha muita expectativa. Depois eu também fiquei preocupado se o carro não atenderia às minhas expectativas. Mas, para começar, ele superou minhas expectativas. Hoje, quando ele entrou no carro, entrou sorrindo. A gente quase nunca vê esse rosto. Eu só vi essa expressão dele 3 vezes. Uma vez foi quando ele trouxe o Escalade e esse carro que parece um tanque. Não é grande demais? Enquanto ele falava, dava para sentir uma aura ao seu lado. Ele disse, esse carro combina perfeitamente comigo. É um muscle car americano. Eu gosto desses carros grandes. Então, hoje você dirigiu esse carro e gostou mais do que esperava? Gostou mesmo? Vamos conhecer o chassi do Tasman com o especialista em chassis, o chefe Gominso. A gente já viu muitos sedãs e SUVs até agora, mas picapes, né? Então vamos conferir agora mesmo. Ei, já que é um carro novo, mostre logo no coração dele. Primeiro, o capô é bem grande. É um lift, né? Isso mesmo, é um lift, tem um lift instalado. Depois, agora, o motor a gasolina turbo 2.5, que é o principal usado atualmente em SUVs de médio porte ou maiores do grupo Hyundai Kia, foi aplicado aqui. Mas tem algo diferente, né? Parece que a posição é um pouco diferente. Este está montado longitudinalmente. Ah, verdade. Como é tração traseira, baseado na traseira, por isso está de lado e a sensação é diferente. Certo, se for baseado na tração traseira, além da simples tração traseira, o que mais pode melhorar em uma picape como essa? Uma das coisas que percebo ao dirigir esse carro é que mesmo sendo alto, quase não tem vibração. A área onde o suporte do motor está localizado e as vibrações não entram na cabine, isso é uma vantagem da tração traseira. Ah, então existe essa diferença? Sim, por isso. Agora, o carro é mais do que eu pensava. Apesar da altura, a vibração do motor é relativamente baixa. O capô está vazio. Não sei se no exterior há outro motor para esse carro. Mas em relação ao tamanho do capô, o motor é bem pequeno em comparação. Ainda assim, o carro é realmente muito grande. E como o motor está disposto longitudinalmente, ele parece um pouco mais espaçado do que outros veículos. Os mecânicos gostam quando é assim. Fácil entrada resulta em boa manutenção. Faz sentido. Com um motor de 6 cilindros, fica cheio e difícil fazer manutenção desse lado. A manutenção é realmente muito boa. E se você olhar até mesmo o duto de ar, este veículo é um modelo especializado para off-road, né? É verdade, por isso o duto de ar se estende assim. E sai pela lateral através do paralama. Aqui na parte do paralama, agora temos o Rubicon aqui. Então, a capacidade de travessia, oficialmente dizem que é 80 centímetros, o que é impressionante. Porém, mesmo com essa altura, acho que não conseguiria atravessar com o meu carro se o comprasse. Ah, se for o meu carro, eu não conseguiria atravessar, mas eu experimentei na semana passada. Ah, é realmente bom, mas eu falei exatamente a mesma coisa. Ah, é mesmo. Meu carro não conseguiria passar por aqui. Isso mesmo, se fosse o meu carro, acho que não conseguiria entrar. Mas fiquei surpreso porque passou muito bem. E quando eu coloquei no modo Lock, no primeiro estágio, ficou realmente bem rígido. Fiquei surpreso. Isso mesmo. No off-road, como é um veículo especializado para off-road... É a primeira geração e já tem esse nível de acabamento. Foi por isso que perguntei durante o test drive de hoje. Algumas pessoas ainda têm preconceito com a primeira geração. Muita gente me liga perguntando se a SsangYong não é referência em tração nas 4 rodas. Tem pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Mas e quanto a Kia Motors? É uma empresa que fornece veículos táticos militares há mais de 20 anos. Então, para quem serviu no exército nos anos 90 ou no início dos anos 2000, os veículos militares... Os veículos militares são meios de transporte essenciais para comandar e liderar operações, sendo literalmente os supercarros do exército. Esses veículos também eram fabricados pela Kia e até mesmo os novos veículos táticos K100 e 51 que estão saindo agora também são feitos pela Kia. Por isso, as tecnologias especializadas relacionadas a off-road, a Kia já possui todas elas. É verdade, isso não pode ser ignorado. Tasman foi criada com uma quantidade enorme de dados. De fato.
Como mencionei rapidamente durante o test drive, os requisitos de certificação para veículos táticos militares são extremamente rígidos. O veículo deve ser capaz de subir rampas com inclinação de 60 graus. Para inclinação lateral é necessário suportar até 40 graus e ele deve operar em todos os ângulos. Também citei isso neste test drive. Como você sabe disso? Veja aqui embaixo. Certo, primeiro vamos dar uma olhada na caixa de roda dianteira deste veículo. Primeiramente hoje... Agora estou olhando a parte de baixo do carro, mas até então, qual era a perspectiva que tínhamos ao olhar essa parte? A gente analisava o material, depois a liga e várias outras coisas. Este carro, se formos analisar corretamente, é uma caminhonete. Isso aqui é simplesmente um Golias. Na verdade, no certificado de registro do veículo, ele está registrado como um caminhão leve de carga. Portanto, não serve para passeio. Então, qual que é o ponto principal desse carro? Isso mesmo, é a robustez. É realmente impressionante. Você consegue ver a espessura da mola helicoidal? No vídeo isso parece bem fino, não parece? Mas parece grosso, impressionante, né? É da grossura do meu dedo. Minha mão é bem grande. Eu sempre tenho que usar luvas tamanho X large ou maiores. Ah, então isso é possível desse jeito. Sim, também dá para fazer assim. Neste caso, por ser o modelo X Pro, a altura do veículo é 2,5 cm maior do que a versão Extreme comum ou o modelo Adventure. Então a altura do carro varia por causa das diferenças nas molas, certo? Então as molas devem ser diferentes, certo? Então, como esse é um modelo especializado para off-road, quando vi esse carro pela primeira vez, fiquei realmente surpreso com a altura do solo. Acho que esse aqui nem precisa de tuning para aumentar a altura. Foi isso que pensei. Nem vai ter afundamento nessas coisas. Isso também é importante, mas quando o pessoal do off-road aparece com o carro, o que eles fazem? Eles levantam o carro, depois aumentam o tamanho do pneu, eles fazem tudo isso, né? Mas mesmo comparando com esses carros, esse aqui não fica para trás. Esse aqui é simplesmente, dá para pegar ele e ir direto pro off-road. Não tem nada para mexer. E agora, esse é a Duba 25 que a gente conhece. É um compartimento duplo, cerca de 30% maior que o Genesis. Mas agora vamos dar uma olhada no material. O material este aqui é apenas aço comum, porque é um veículo que precisa ser resistente. Não duvide da resistência dele. Isso mesmo, né? O próprio pivô também é feito totalmente de ferro fundido, né? Não é apenas esse tipo de aço, é ferro fundido, ferro fundido. Assim como fazem com o bloco do motor, eles simplesmente moldaram o ferro fundido inteiro de uma vez. O que isso significa é o seguinte: esse grandalhão, mesmo que fique preso no off-road ou fique patinando por lá, precisa ser muito confiável. Por isso, focamos na rigidez dessas partes e usamos a estrutura Double Wishbone. No caso da estrutura Double Wishbone, mesmo em situações off-road, onde há diferença de altura entre as suspensões esquerda e direita, ela mantém um valor de alinhamento constante. Ah, você quer dizer que ela impede que as rodas fiquem desalinhadas, certo? No McPherson comum, quanto mais a roda sobe, mais ela entra. E quanto mais desce, mais estreita fica. O ângulo do braço de cambagem muda, mas no duplo braço triangular ele sempre mantém um ângulo constante. Tem algum motivo para isso? Porque este pino mestre, o ponto que não está conectado, há um braço inferior embaixo e um superior em cima, correto? Quando os dois se movem juntos, eles descem assim. Por isso, o ângulo de manutenção do alinhamento é bom. Mas como isso funciona no off-road? Quando a roda afunda e está no off-road, acaba criando essa diferença, né? Quando essa diferença ocorre, o carro precisa sair dessa situação. Então as 4 rodas devem estar o mais próximas possível do chão. Para aumentar, botar a aderência ao solo. Certo, mas se o pneu da roda estiver assim, a aderência não vai ser boa, né? É verdade. O ideal é que o pneu tenha contato com o solo, conforme o valor do alinhamento, mas nessa estrutura e também quando há muito peso na traseira, quando o carro está carregado, a altura do carro muda, né? De acordo com essa mudança na altura do carro? Devido à pequena variação no valor do alinhamento, esse método é utilizado. Ah, porque mantém constante. Isso mesmo. Também mantém o ângulo de cambagem? Por isso, picapes e veículos com carroceria sobre chassi, como os especializados em off-road, têm suspensão dianteira de duplo braço oscilante. Duplo braço oscilante. E Chef Ban tem uma cobra ali. Mas isso aqui também está tão atrasado assim. Aqui usamos um tubo de 32 polegadas. Se eu explicar, Mojave... O modelo inicial, Mojave, é assim, bem grosso o oco. Foi colocado assim. Depois, quando mudou para o Mojave The Master, passou a ser do tipo sólido, um pouco ficou mais fino. Quando o Tasmai saiu novamente, ele mudou para o tipo oco e ficou um pouco mais grosso. Incrível. Isso aqui, mesmo se compararmos com carros importados que consideramos resistentes, realmente esse hardware em si é como um tanque. Dá a sensação de que mesmo se ficar preso no off-road, ele consegue sair sozinho. É verdade.
Com um carro desses, você ganha confiança, sente confiança para ir para o off-road. Claro que eu mesmo consigo sair dessas situações, consigo sair nadando, né? Isso mesmo, a força de reboque passa de 3 toneladas. É impressionante. É realmente impressionante, né? Então, só por isso, como eu disse brincando antes, acho que ele poderia ir direto para uso militar. Sem fazer nada já é para uso militar. Então, é militar mesmo. Basta instalar um radiocomunicador. Por ser um veículo especializado em alta capacidade de carga, é um assunto que estamos abordando hoje. Então, você quer contar quantos parafusos de roda tem? Ah, é mesmo? Tem mais um aqui. Tem mais um, né? São 6, então. Entre os carros populares, qual tem motor de 6 cilindros? Com 6 não tinha muitos, né? A não ser que seja de grande porte, todos têm 5. São 5, exceto esses veículos ou a antiga Carnival. Os carros que são mais pesados... Nossa, daqui pra frente? Foi diferente, né? Isso mesmo, é assim mesmo. E o que eu realmente gosto nos carros de hoje em dia é que mesmo com o sistema de freio original, a força de frenagem é realmente impressionante. É verdade, eu também fiquei surpreso. A força de frenagem estava boa? Para mim, entre todos os carros da Hyundai e outros veículos, a força de frenagem foi o que mais me agradou. Como a força de frenagem é constante, quando eu piso... Quanto mais eu piso e o carro para, a pessoa sente que o poder de frenagem é bom, mas se no começo você pisa forte e ele responde rápido, mas depois você precisa pisar mais e mesmo assim, isso vai para trás. Tem casos em que cai. Então sinto a ansiedade. Mas este aqui responde de forma linear, né, desde o início da pressão no pedal, então a força de frenagem foi realmente impressionante. Eu pensei que pelo tamanho e peso ele iria deslizar um pouco, mas ele freou melhor do que eu esperava. É verdade, mesmo sem saber de tudo, sempre dizemos que é bom ter uma margem de segurança na força de frenagem, mesmo que seja maior que o necessário. Claro, a tração... eu não tentei. Sinceramente, não testei sua capacidade máxima de tração, então não posso afirmar com certeza. Tive uma boa impressão. Depois disso, na carroceria sobre chassi? Uau, é diferente mesmo. A estrutura em si é diferente. Isso mesmo, tem que ser resistente assim para aguentar o off-road. Não deforma nem nada. Esse chassi é todo feito com uma estrutura de quadro retangular na parte de baixo. Isso mesmo. Então, desde a frente do carro até o final, tudo está conectado ao quadro. O quadro está assim. E em cima dele fica a cabine onde as pessoas se sentam. Por isso, a altura total é maior quando estamos sentados, porque o assento fica um pouco mais alto. Mais alto e com espaço interno um pouco apertado para o tamanho do veículo, não tem como ser diferente, devido à estrutura original do veículo. O que é surpreendente sobre o Tasman é que, mesmo tendo esse tipo de carroceria com chassi, quando eu sentei na primeira fileira, pensei, se for assim, ficou muito bom. Foi o que eu pensei. O espaço é muito bom. Quem anda pela primeira vez costuma dizer que é apertado, mas não é. Um carro tão grande assim nessa categoria? Mais cedo, um funcionário entrou no banco de trás e comentou: nossa, é mais espaçoso que o meu Série 5. Então, o espaço interno para os passageiros ficou realmente muito bom. Sim, olhando aqui para frente. Depois disso... Quero ver embaixo. Estruturas que nunca vi antes apareceram. Sim, entre as análises de parte inferior do corpo que fizemos, esta é provavelmente a primeira. Uau, o que são essas placas? Isso aqui é uma mola de lâmina, mola de placa, mola de lâmina. Por isso, veículos pesados usam esse tipo de coisa. Por isso, o Rexton Sportscan e também veículos como a Staria comum, vans ou caminhões de 1 tonelada, usam isso. Caminhões para cargas pesadas, todos os veículos que lidam com isso usam molas de lâmina, estão equipados com elas. Como várias lâminas estão sobrepostas, também é chamado de mola de lâmina. E a vantagem é que, por ter várias lâminas, suporta bem a capacidade de carga. Isso mesmo. E assim consegue lidar com a situação. Por outro lado, devido a essa estrutura, pode haver uma pequena perda no conforto ao dirigir. Mas as molas de lâmina antigamente eram sempre consideradas ruins. Sempre é... Quando você dirigia um carro com molas de lâmina, pensava, é muito difícil, não é bom, mas no caso do Tasman, acho que eles fizeram um ótimo trabalho ajustando a suspensão traseira desta vez. Porque mesmo tendo molas de lâmina, ficou realmente muito bom. Eles controlaram bem a força de reação. Certo, hoje as condições do nosso test drive estão sem carga. Então deveria estar ainda mais solto. Pode filmar atrás do carro, fica mais solto. Carga máxima, 500 kg. O que pode ser carregado na caçamba é 500 kg. Se 2 pessoas sentarem atrás, então são 120 kg. É um carro que pode carregar até 620 kg de carga. Carregar uns 300 kg melhora o conforto ao dirigir, né? Mas a gente anda com um carro vazio, porque a gente dirigiu ele totalmente vazio. Ficou pulando bastante, sabe? Mesmo assim, mesmo pulando desse jeito, o conforto ao dirigir não era ruim. Então, mesmo sendo uma caminhonete, acho que eles realmente pensaram bem
na configuração da segunda fileira, levando em consideração o uso para lazer e também para a família. Pensaram bastante nisso, isso mesmo, né? Foi bem trabalhado antes de ser lançado. Kuntonen, mesmo que a gente não saiba muito, eles já têm bastante experiência com veículos militares, né? Isso mesmo, eles já tinham esses dados assim? Se você olhar os cartões de veículos militares, veículos táticos coreanos, tem essas informações. Dizem que o conforto ao dirigir é bom. Isso não era importante para veículos militares, então é verdade. Por isso, essas partes, né, e a estrutura, elas estão muito expostas. A estrutura de aço está exposta e mesmo depois de lavar o carro, essas áreas de contato ainda ficam assim. Então, quando estávamos ao vivo antes, algumas pessoas perguntaram sobre isso. Tem, mas especialmente, como é uma carroceria com chassi? O undercoating não é obrigatório. Não precisa se preocupar com essas coisas, porque não entra para dentro. Se isso entrar para dentro, aí sim é um problema. Se fosse o caso, a montadora já teria agido. Mas não é isso, é apenas a parte visível. Emocionalmente, seria melhor com um acabamento até ali, mas o custo aumentaria. Correto. Por ser um veículo especializado para off-road, o material do paralama é um plástico sintético muito resistente. Não, mas isso aqui... O material de absorção de som também é absorvente por dentro? Ficou silencioso, quase não passou nada para o paralama. Porque como é um chassi sobre longarinas, a distância ela é grande, e como é tração traseira, a distância entre o banco do motorista e a roda dianteira é um pouco longa. Pode ser mesmo. Então é um pouco longe. Por causa disso, eu acho que você pode sentir que é realmente mais tranquilo por aqui. Hoje, quando corri, estava tudo bem até uns 90 km por hora. Mas quando eu aumentei um pouco a velocidade, como esperado pelo formato e design do carro, um pouco de ruído do vento começou a entrar. Concordo. Poucos dirigirão esse carro a 150 km por hora. E lembre-se, né, esse carro não pode andar na faixa da esquerda, então dirija com mais tranquilidade. A sensação era de muita tranquilidade. Entre 80 e 100 km por hora, o cancelamento de ruído parecia desnecessário. Então, os carros da Hyundai e Kia atuais também são conhecidos por isso. E mesmo sendo um modelo novo, o papel do Tasman é praticamente único hoje entre os veículos com chassi sobre longarinas. Acho que eles tentaram adicionar alguns elementos de luxo porque dentro do grupo Hyundai Kia, eles precisam preencher esse tipo de lacuna. Vamos dar uma olhada então? Sim, finalmente. Ah, a suspensão está aparecendo. É incrível. É como se eu estivesse vendo algo totalmente novo, algo que estou vendo pela primeira vez. Como é um veículo a gasolina, eles colocaram o canister aqui também. Acho que mudaram a posição para cá porque o canister é feito de plástico e pode quebrar. Normalmente ele fica ao lado do tanque de combustível, na parte de baixo. Mas como é um veículo off-road, se algo bater ou interferir e isso quebrar, não vai funcionar. Por isso parece que colocaram um canister bem próximo à caçamba. E primeiro vamos olhar a parte de trás. Essa barra transversal, o quadro de qualquer forma, como é uma carroceria sobre chassi, não preciso nem falar da robustez do quadro. Sério, reforçar isso aqui é coisa de bobo mesmo. Dizem que vão reforçar porque entorta, mas esse carro não precisa desse papo. Não tem como botar. O especialista em membros inferiores vai reforçar o chassi aqui. Essas pessoas precisam ir ao hospital. Certo? Se adicionar mais aqui, honestamente, isso acaba com a autonomia. Dê uma olhada no trilho do para-choque. Ele também é um tanque. Esse aqui também não é brincadeira, né? Se bater nisso aqui por trás, o carro que bater vai ser destruído. Evite bater nisso. Quando o Tasman aparecer, é melhor vocês desviarem para não sair no prejuízo, certo? E o gancho de reboque do X-Pro, se você tocar nele, também é de ferro fundido. Isso também é de ferro fundido. É muito resistente. É realmente resistente. Pode ser usado para reboque e depois... Agora, mesmo quando o carro está preso, você pode rebocar aqui e ele fornece força suficiente para tirar o carro. Em seguida, a mola de lâmina é instalada, presa por pinos de fixação ou buchas nos 4 pontos. Com certeza, é um material mais sofisticado do que os antigos veículos com chassi e mola de lâmina. Essas partes são de material sofisticado e depois aqui, as molas são todas em todos os pontos de contato e sobreposição das molas, assim, com poliuretano, borracha de poliuretano. Foi finalizada, certo? Adicionaram isso, né, que também é um fator para o conforto ao dirigir. Sim, esse é um fator para o conforto ao dirigir. Veja como eles fizeram bem essas coisas, como o batente aqui. Então, mesmo quando essas peças encostam umas nas outras... Quando você coloca peso e desce, elas encostam. Se você olhar aqui, tem uma saliência.
Os batentes também absorvem o impacto, o que pode parecer simples. Mas na verdade tudo isso foi projetado assim. Então essas partes eles são assim. E atrás, no caso do Rexton ou do Mojave, no caso deles aqui, o eixo integrado não é. E também, agora, havia alguns carros que vinham com um multilink na traseira, mas este carro, como nasceu para ser realmente robusto, a traseira é realmente muito firme, né? Quando você bate assim, era para sentir algum retorno, mas não tem retorno nenhum. Esse carro não tem. Esse carro é muito resistente, muito resistente. Tudo aqui é Golias. O diferencial traseiro, por precisar ser resistente, também é feito de material fundido. Pois é, o tamanho e tudo mais são completamente diferentes. E também foi colocado um dissipador de calor, que o Yomogi-un gosta bastante. Ah, eu nunca elogiei o dissipador de calor nos nossos carros nacionais, mas daqui da frente até o final não tem nenhuma folga. Foi tudo colocado direitinho. É verdade, desde a frente, lá em cima, agora o dissipador de calor brilhante passa pelo meio e vai direto. Ah, já fizemos toda essa parte de cima também, já está tudo pronto. O que está acontecendo? Até a parte de cima atrás do escapamento já está toda pronta, tudo feito. Eu não tinha percebido que estávamos fazendo isso no Genesis, um carro nacional. Sempre digo que não há suporte sobre o tanque de combustível. Eu já falei para vocês, os carros importados, especialmente os alemães, fazem esse suporte assim. Aqui está, isso é um suporte, tem um suporte, sabe? Isso é feito de plástico composto, injetado em uma peça só. Se fosse feito de forma simples e algo batesse por baixo, o tanque de combustível, haveria grande chance de dano, mas só de adicionar essa proteção extra já faz bastante diferença. Mas como esse é um veículo especializado para off-road, eles adicionaram essa proteção por causa das interferências e coisas assim. Como esperado, até o dissipador de calor é protegido. Isso mesmo. Isso aqui é a transmissão drive eixo. Também serve como suporte. Mas o corpo da estrutura é em forma de cruz dos dois lados e no meio há uma travessa e é impressionante. É impressionante. Ao contrário do Mobi anterior, isto surgiu. Diferente do Mobi. O Mobi não tinha isso aqui? Agora tem esse reforço aqui, né, que parece com os carros alemães que usam esse tipo de amarração. Eles prenderam bem, prenderam bastante. Então é um pouco, acho que de qualquer forma é ainda mais, como é um veículo lançado depois, ele é um pouco mais especializado para off-road. Eles realmente fizeram muitas melhorias. Isso mesmo, fizeram um bom trabalho. E depois o diferencial dianteiro também. Este caso também é uma peça fundida, totalmente. Não, isso aqui também é diferente, assim, é totalmente diferente. Não tem como não ser pesado. Realmente não tem como não ser pesado. É inevitável que seja pesado. Além disso, o câmbio automático de 8 marchas para a tração traseira, principal usado pela Hyundai Kia. Tem o câmbio de 8 marchas. Então, na parte de trás, tem a caixa de transferência da tração nas 4 rodas aqui. A caixa de transferência está localizada deste lado. A localização é deste lado e possui tração nas 4 rodas. A unidade de controle eletrônico está aqui. Está tudo integrado em uma peça só. Aqui, com algo como um motor, ele controla o modo low e high na caixa do diferencial e a força de tração é enviada para a frente, criando assim a tração nas 4 rodas ou apenas nas dianteiras, dividindo e distribuindo a força conforme necessário. Nossa, é bem diferente, na verdade. Tudo é diferente, tudo mesmo. É como se estivesse vendo um carro novo? Isso mesmo, é algo que eu nunca tinha visto antes, assim. Nunca encontrei um carro tão robusto. Mas agora, se olharmos só para o chassi, antigamente tinha gente que dizia que os chassis dos carros da SsangYong eram mais robustos, que esse chassi era mais resistente. Antigamente? Mas sobre isso também, se eu puder comentar, como eles são uma empresa que fabrica veículos militares, você não precisa se preocupar com a resistência deles. Isso quer dizer que eles cumpriram as especificações militares, certo? Até os notebooks atuais estão buscando atender a esses padrões. É verdade. Esses caras parecem mesmo coisa de exército, coisa de militar. Não é bem coisa de militar. De qualquer forma, como foi feito com base em um veículo militar, não tem nem o que explicar sobre a robustez dele. É verdade. Chefe, dentro dessa robustez toda, o que você falou sobre o material de isolamento acústico? Por quê? Como o ruído é gerado na caixa de transferência de pré-acionamento, eles tomaram cuidado para que esses sons não entrem no interior do carro. Eles usaram material de isolamento acústico. Eles usaram desde a transmissão até aqui, usaram desde a transmissão.
Quando trabalhamos na suspensão de carros nacionais, havia algumas preocupações que não esperávamos. Mas mesmo assim, eu tomei cuidado com isso. Isso aqui, mais do que o material, primeiro de tudo, sem dúvida, se a resistência for o único critério, não há reclamações. Não tem mesmo. E também, no caso do Roan ali na frente, também foi ajustado conforme o peso do veículo. A espessura e a robustez são impressionantes, né? É muito espaçoso. Se você comparar isso com o K5 que vocês dirigem, o comprimento é cerca de 3 vezes maior e a espessura nem se fala. Como vocês podem ver, o pino é uma peça única fundida, como mencionado anteriormente. Eu já mencionei isso antes, mas olhando aqui, dá para ver que é feito de liga de alumínio, bem resistente. O tamanho dessa esfera também é impressionante. É bem grande também, mas aqui também é alumínio, porque esses elementos são luxuosos, pois fazem diferença quando instalados. Então, coisas assim também são resistentes. Se você tentar fazer isso de alumínio, imagine a espessura necessária. Mesmo sendo de alumínio, ele teria que ser muito grosso para ser resistente. Por isso, né, o tamanho da esfera também é bastante grande. A mola, então, nem se fala, né? Nem precisa comentar. O que é isso aqui? Chefe, ele também é um limitador de ROM. Um limitador. Quando ele entra o suficiente, ele vai encostar aqui, certo? Quando a mola se comprime aqui, ela faz com que isso encoste desse lado, evitando aquela sensação desnecessária e desagradável. Sensação desagradável também vai ter a função de reduzir essa sensação. Tem um limitador e se você olhar na frente, o quadro, como é uma estrutura de carroceria, até mesmo a proteção inferior é de metal, pode tocar para sentir. É mesmo, uau! A proteção inferior também é de metal. Esse carro não foi feito pensando em peso. O básico já vem com essa proteção, algo que muita gente escolhe. E na parte da frente, o gancho de reboque também. O gancho de reboque é feito de ferro fundido. Dá vontade de rebocar algo? Mesmo um carro funcionando bem, acho que teria que prender algo só para testar. Por isso, dá a sensação de que você precisa puxar algo. Mesmo assim, nós nos esforçamos. Afinal, não temos experiência em fabricar caminhonetes. Eu também me interesso muito por veículos off-road. Eu assisto vídeos de off-road no YouTube. Eu assisto muitos vídeos feitos por pessoas que gravam off-road. Eu assisto muitos desses vídeos, mas eu gostaria que Tasman saísse logo. Tasman é aquele... Queria ver alguns vídeos dele dirigindo off-road. Quero ver ele recebendo uma avaliação rigorosa. É verdade, né? Se você pensar assim, antigamente tinha muita reação sobre Moab, na verdade, Moab era muito comentado, né? Nesse nível, ele também deve ter tempo livre. Agora, se alguém que só dirige esse tipo de carro no asfalto comprar um carro desses, vai dizer que o carro é muito duro, que não gosta. Mas para quem é especializado em off-road, para quem faz atividades de lazer especializadas, esse carro é simplesmente o melhor. É verdade. Vendo por esse lado, acho que o preço também está bem posicionado. Concordo. É um pouco mais caro que o Excelsior, mas bem mais barato que o Colorado. E além disso, ele já deixa claro que é mais sofisticado do que o Excelsior. Sofisticado, isso mesmo, certo. É porque é um carro de nível superior? É sofisticado. Além disso, em termos de conveniência, considerando tudo, não há outro carro como este, mesmo abrindo-o completamente. Em termos de conveniência, ele já vem equipado com tudo de série. Em quesito de praticidade, é imbatível. Então hoje eu dirigi e foi realmente impressionante. É muito impressionante. Se você olhar para o quadro, né, o próprio quadro ocupa um espaço enorme, não é? Por causa disso, o veículo em si acaba sendo alto. E de qualquer forma, eu não quero morrer em um acidente. Pode haver pessoas que priorizam isso, outras que priorizam o conforto e outras que priorizam a beleza. Para essas pessoas não existe tanque melhor que esse. Se vocês não têm dinheiro para comprar um tanque, então este carro com certeza pode proteger vocês com mais segurança. É verdade. Vamos colar desse lado aqui. Bucha superior, sim, conecta na parte de cima. Isso é o que chamamos de bucha superior. Isso aqui foi melhorado em relação ao Mojave. A bucha superior, então. A bucha superior tem um papel crucial em chassi sobre longarinas, onde a cabine é montada e fixada com parafusos em uma estrutura rígida. Entendeu? Então, colocaram a bucha no local onde a cabine e o chassi se encontram. Dependendo da função da bucha, né, ela pode servir como suspensão. Primeiramente, né, é verdade, mas ouvi de um profissional do setor que essa bucha superior foi melhorada em relação à do Mojave. Essa parte... Ah, entendi. Por isso, né, Hexton, Corandot, essas coisas, né, os carros da SsangYong trocam muito esse bucha superior. Se viesse com um material melhor, mas sem dúvida foram usados materiais de alta qualidade nessas buchas superiores.
Lá dentro, o conforto era digno de um Sport Utility Vehicle grande de verdade, não fiquei devendo nada. Fiquei surpreso, de verdade. Na verdade, para quem gosta de uma suspensão um pouco mais firme, a Colorado é melhor nesse aspecto. Mas para dirigir tranquilamente na cidade, eu achei essa configuração bem satisfatória também. É verdade. Mas quando você compra um carro desse tipo, que é feito para off-road, a relação da direção é um pouco diferente, então você precisa girar bastante o volante. Se você dirigir pensando que pode fazer curvas como no seu carro antigo, apenas girando um pouco o volante, pode acabar batendo. Existe essa diferença. Hoje demos uma olhada rápida, uma explicação simples. Vendo por esse lado, né, percebi que era confiável, quase como ver um Dolls confiável. Então era por isso, não dá até essa sensação. Chefe, hoje realmente vi a parte de baixo da picape e pensei, nossa, é realmente resistente. Ele é um veículo que precisa ser resistente, começa com resistência e tem que terminar com resistência. Vi um veículo que começou e terminou com resistência. Se for assim, só tem o Rexton e acima dele só o Colorado. Como ele se compara ao chassi desses veículos? A estrutura e o material característicos desse tipo de carroceria em chassi são, para ser sincero, praticamente iguais aos do Rexton. O Rexton é parecido. Agora, aquelas molas de lâmina, os amortecedores e também os top bushings que influenciam no conforto ao dirigir em uma carroceria sobre chassi, e no caso do Rexton, ele não tem Limited Slip Differential eletrônico. Isso, é mecânico. É esse o sistema. Se você comparar essas coisas... Este aqui é um pouco mais atualizado, é mais avançado. E, claro, o Colorado, pelo qual você tem que pagar mais de 20 milhões de won a mais do que aquele exemplo, obviamente tem que ser melhor. Na verdade, deveria ser muito melhor. Deveria ser muito melhor. Mas hoje no meu test drive, eu falei durante o test drive, eu compraria, modificaria um pouco e usaria. Mesmo que a gente veja muitos carros, somos humanos, então tem coisas que gostamos e outras que não gostamos, não é mesmo? Às vezes um carro surpreende positivamente enquanto o outro decepciona, contrariando as expectativas. Surpreendentemente, desde o primeiro encontro, foi sempre assim. Eu pensei, tomara que seja tão bom quanto falam, essa foi minha expectativa. Gostei mais do que esperava, fiquei satisfeito e depois subi na caçamba, examinei o material do revestimento da caçamba também. Com certeza fizeram um bom trabalho. Não é à toa que é o Guntona, no final das contas o segredo do Guntona foi revelado. Achei que faltavam dados sobre a picape. É verdade que não sabe assim. Quando dizem que a Kia vai fabricar um carro com chassi sobre longarinas, muitos falam sobre tradição, mas a Kia tem tecnologia especializada nesse tipo de chassi, Sport Utility Vehicle tradicional e picape. Então, se puder dizer só mais uma última coisa. Hoje testamos esse carro como Explorer, falamos sobre off-road, mas na verdade quando você comprar esse carro, o propósito de uso vai ser diferente, não é? Vai ter gente que vai usar esse carro só na cidade também. Com pneus all-terrain, esse assustador. Não é recomendado usar esse aqui para uso urbano. Então faça um test drive. Porque isso do Kicks Pro, condução, sensação de dirigir. E depois, nós normalmente... Aventura extremo. É um pouco diferente da sensação de pilotagem comum de aventura ou extremo. Não faz sentido comprar a picape mais potente só por ser a primeira. Não é assim que se deve escolher. Por isso, considere esses pontos, pois a diferença de preço é grande. Experimente dirigir antes. E mesmo que você use na cidade, as versões Adventure ou Extreme também podem ir para o off-road. Não é isso. Este aqui é especializado em off-road. É uma versão específica e eles também, para obter desempenho e altura do solo adequados. Por causa disso, certifique-se de comparar então. Se for sua primeira vez comprando uma caminhonete, atente-se às dicas do chefe e faça um test drive. Este modelo possui duas versões distintas, off-road e normal. Leve isso em consideração durante o test drive e não se arrependerá. Isso mesmo. A primeira impressão básica foi boa. Agora, a durabilidade precisa ser testada por um longo tempo e também precisamos ver se ela será mantida continuamente. De qualquer forma, quero expressar minha primeira impressão assim. Parece que isso é como um facelift. Ao sair, a qualidade agradou ao considerar a experiência de direção. Não é para avaliar a estabilidade em alta velocidade com esse carro, mas sim testá-lo de acordo com o propósito dele. Por isso, também fiz a avaliação considerando essas condições. Não faz sentido falar sobre desempenho esportivo com esse carro. Muito obrigado pelas palavras de hoje, ficou muito bem feito. Eu gostei. Então, na próxima troca, após o Palisade, você não vai acabar comprando esse? Eu já falei para você, o novo Palisade está muito caro, então ando pensando nisso ultimamente, então não é só uma preocupação simples.
Irmãozinho, não. Ele tá realmente pensando nisso. Ele tá realmente pensando nisso de verdade. Para a próxima versão do Palisade. Eu tô pensando entre este e o Aurora 2. Soube que entrou na lista de desejos do Banjang. Sobre isso, fiquei surpreso. Obrigado por suas palavras e por seu esforço até tarde da noite hoje.